Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal. É uma alegria muito grande ter transmitido para vocês essa videoaula que daremos hoje no nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. É o encerramento do trimestre, não poderia ser diferente, né, esse encerramento, uma vez que nós estamos numa jornada missionária, juntamente com o pastor Jacó Coelho, visitando alguns campos aqui, onde nós enviamos a nossa saudação inicial para os campos aqui do oeste do Pará, na pessoa do pastor Joel, lá de Faro, na pessoa do pastor Zaqueu, Bruce, lá de Terra Santa, pastor de Juruti, pastor Josiel, juntamente com o pastor de Oriximiná, pastor Leonilson, pastor Rosinaldo, ali da cidade de Óbidos, e nosso pastor Adéias Braz, pastor Renildo ali na cidade de Santarém. Para nós sempre é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa visita pastoral. Nós estamos hoje aqui no vilarejo próximo de Almerim. Estamos descendo para Macapá. Queremos dar a nossa saudação inicial para todos os nossos amados. Sempre mandando um grande abraço, né, para o nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, sua esposa, a missionária Nazaré. Também para minha esposa, amada missionária Viviane, juntamente com Samuel, Lucas e a Rebeca. E para toda a igreja de Macapá, né, no campo de Macapá, que tem nos enviado para essa missão, juntamente com o nosso pastor presidente, tem orado por nós. Nossa gratidão pelos nossos amados e queridos irmãos que têm nos apoiado, orado, né, nos abençoado, que nós temos tido uma retaguarda de oração. Então, que Deus possa abençoar grande e ricamente todos os nossos amados irmãos. Para nós sempre é uma grande alegria poder levar uma palavra de Deus para todos os irmãos que venham a edificar. Eu estou dentro de um navio, né? O navio está nos levando direto de... Viemos de Juruti, né, de Terra Santa, na verdade, e já estamos aqui em Almerim, graças a Deus. Então, para nós sempre é uma alegria poder estar sobre os vídeos. O vídeo está sendo um pouco diferente, porque eu estou fazendo na prática, na mão mesmo, sozinho, hoje aqui. Não tem nenhum lugar apropriado, nós estamos no barco mesmo e devido à nossa lição, que é muito importante, nós vamos passar. Nós estamos fechando, né, o nosso trimestre. Nós queremos falar um pouquinho sobre o poder de Deus na missão da igreja, né? É a nossa última lição. E é uma lição que fala muito da prática missionária, né? Da prática missionária em si. Saímos da teoria, começamos a caminhar para a própria prática missionária. Isso é muito importante. Então, nós falamos do poder da missão, poder de Deus na missão da igreja. Nós vamos tratar daqui a pouco desses 3 tópicos, né? Para todos os nossos amados e queridos irmãos. Que Deus possa vos abençoar grande e ricamente, cada um dos meus irmãos. Então, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor, e aproveitem ao máximo a nossa lição desse encerramento de trimestre. Muito bem, meus queridos, nós vamos para a nossa lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Eu vou repetir, como sempre faço, a verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz da igreja, que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nossa leitura bíblica em classe encontrada no livro de Atos, capítulo 13, do verso de número 1 ao verso número 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Signeu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa é a leitura bíblica de Atos 13, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre a movimentação e a ação direta do Espírito de Deus na vida da igreja. Nós temos a nossa lição 3
subtópicos. O primeiro fala da doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Nele nós temos 4 subtópicos, que é o ensino revelado nos escritos de Lucas. Segundo, o enchimento do Espírito Santo com a experiência necessária. Terceiro, o enchimento do Espírito Santo, do Espírito como uma experiência concreta. E por fim falaremos da doutrina pentecostal clássica. Nosso segundo tópico fala o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E temos 3 tópicos, 3 subtópicos nesse tópico. Primeiro, capacitando as testemunhas. Segundo, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Terceiro, capacitando a igreja. E por fim, concluiremos a nossa lição e o nosso trimestre, falando sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões, tendo como subtópico o envio missionário e o segundo, a estratégia missionária. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Muito bem, queridos, nessa lição nós focaremos a nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da igreja. O Espírito Santo, como bem falou a verdade prática, é a força motriz da igreja. Sem ele, a igreja não vive. A igreja não pode fazer nada. Se ela não vive, ela não tem vida para fazer nada. Sem o Espírito Santo, a igreja não anda. A igreja não caminha. A igreja morre. A realidade é essa. O Espírito Santo é a vida da igreja. O Espírito veio para nos dar vida e vida com abundância, para nos levar a cumprir a nossa tarefa, a nossa missão e a nossa responsabilidade passada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ordenou ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Também nos ordenou em Mateus 28, 19, dizendo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa missão, mas a nossa missão de testemunhar do Senhor se torna inviável sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir jamais a sua vocação, a sua missão. Nós aprendemos ainda sobre a missão da igreja, que nas nossas videoaulas eu sempre coloquei que é um triplé. E a missão para com os de fora, que é o ir de pregar, e a missão com os que estão dentro, que é fazer discípulo, mas a missão para com Deus, que é adorá-lo. Então, diante disso, nós vemos o Espírito Santo agindo na igreja para que ela venha cumprir essa missão. Nós vemos aqui a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Qual é a visão do evangelista Lucas, tanto no livro de Lucas como no livro de Atos, porque ele é o mesmo autor da epístola e do evangelho, do livro histórico e do evangelho. O ensino que ele nos passa sobre a pessoa do Espírito Santo, ela sempre está associada, a gente percebe isso de uma forma muito clara, com o revestimento de poder. Há uma diferença entre os ensinos sobre o enchimento do Espírito, sobre o revestimento de poder, entre o evangelista Lucas e o apóstolo Paulo. O evangelista Lucas ele está apontando esse enchimento do Espírito Santo sempre para o revestimento, do poder, a virtude do poder. E o apóstolo Paulo aponta mais para o caráter, o caráter do Espírito na vida do homem, trabalhando no seu caráter. Já o evangelista Lucas faz questão de pontuar esse poder do alto, essa manifestação de glória que Deus dispôs para a igreja do Senhor. Essa é uma promessa que ele fala já no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 24, ele já mostra isso para todos nós, que é a promessa de Deus. Quando ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, quando ele anuncia essa fala de Cristo, ele está mostrando para todos nós, de igreja do Senhor, de que nós precisamos do revestimento de poder. Ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, deixando muito claro que a igreja dependeria da virtude e do poder do Espírito para testemunhar. Sem ele seria impossível nós testemunharmos do poder de Deus, nós falarmos do amor de Cristo, nós fazermos as missões e os desígnios do Senhor. Seria impossível. Então,
Jesus fez questão de pedir aos apóstolos para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso indica um pré-requisito para que cada um de nós, como testemunhas do Senhor, possamos levar o ID do Senhor. Sem Ele, sem a presença dEle, sem o revestimento dEle na nossa vida, se torna uma missão quase que impossível. Lucas, então, ele deixa muito claro, né, no livro de Atos, que os apóstolos, a igreja, já aqui composta de 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas, 120 perseveraram na oração, em buscar o Espírito Santo de Deus, em ser revestido do poder de Deus, e os 120 todos foram cheios, todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, ou seja, foram revestidos. Como eu falei, a visão de Lucas do enchimento do Espírito é uma visão de revestimento. Então todos eles foram revestidos do poder do alto. Como pré-requisito, agora estavam aqueles 120 irmãos habilitados para fazer a obra de Deus, capacitados pelo Espírito para levar o ID do Senhor e poder testemunhar da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Segundo tópico, o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. Bom, sem o Espírito Santo eu já disse que é impossível fazer a obra de Deus a contento. Essa experiência, ela é muito necessária. Primeiro porque sem ela nós não conseguimos testemunhar como deveríamos testemunhar de Jesus. O próprio Cristo, ele não abriu mão dessa necessidade. Não. Por quê? Porque ela é importante. Ser cheio do Espírito Santo é requisito crucial para a pregação do Evangelho, para testemunhar sobre o poder de Deus. Então, nós vemos Jesus, quando a gente lê os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente observa que o Senhor Jesus ele foi direto para o Rio Jordão para ser batizado nas águas. E ali acontece um episódio no capítulo 3 de Lucas, né? Quando ele sai das águas batismais, o céu se abre, diz a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus desce como forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele, e há uma voz do céu que fala, que testemunha sobre o Filho. Jesus foi cheio do Espírito Santo, porque esse era o sinal que João Batista ia ter da parte de Deus, de quem era o Messias prometido de Israel. E ele testemunhou, que ele viu descer sobre ele. Jesus, cheio do Espírito, já saindo das águas batismais, é levado pelo mesmo Espírito para o deserto. 40 dias e 40 noites se passam, sendo ele tentado no deserto, pelo tentador. Vence no poder do Espírito, na unção do Espírito. E é deslocado pelo mesmo Espírito para a cidade de Nazaré. E ali, chegando na cidade de Nazaré, entra na sinagoga, toma da mão do ministro o livro, o rolo do profeta Isaías, e lá ele esclarece que aquela profecia estava sendo cumprida. Aquela revelação de Isaías estava sendo cumprida. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele estava dizendo: o Espírito do Senhor Jeová, Senhor Deus, me ungiu. E ungiu para quê? Para levar as boas novas, para a missão da igreja, para a proclamação da palavra, para a libertação dos cativos, para a cura dos enfermos. Enfim, o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus, o capacitando para toda boa obra. A necessidade é muito grande de sermos revestidos do Espírito, porque nisto consiste o êxito da nossa missão. Se não estivermos revestidos do Espírito, não temos como alcançarmos, lograrmos êxito da nossa missão. E essa é a causa pela qual muitas missões naufragam, muitas missões não conseguem realizar o que realmente Deus deseja que realizemos. A igreja jamais pode fazer a missão, pregar o Evangelho, ganhar as almas para Cristo, sem que esta não esteja totalmente revestida do poder do alto. Não podemos iniciar nenhum trabalho missionário, nenhuma obra missionária, sem que o Espírito Santo não esteja nos revestindo, nos capacitando e nos enchendo do seu poder, amado. Não podemos. O
revestimento do Espírito, a pessoa do Espírito nos tomando para fazer a obra não é uma opção, não é opcional, é uma necessidade. E é uma necessidade que precisa ser suprida. Cada crente, cada servo de Deus precisa urgentemente buscar um pré-requisito para testemunhar de Jesus, o revestimento do Espírito. E as palavras de Jesus continuam ecoando: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E recebereis sobre vós o poder, a virtude do Espírito que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para sermos testemunhas, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo na nossa vida. Nós vemos o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. No livro de Atos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Senhor nosso Deus mandou o seu Espírito, cumprindo a profecia de Joel 2:28, que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Nossos filhos e vossas filhas profetizariam, nossos velhos teriam visões, vossos jovens teriam visões, vossos velhos teriam sonhos, e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O que nós vemos em Atos 2 é o cumprimento de Joel, capítulo 2. Algo concreto, palpável, visível aconteceu. Quando o Espírito de Deus se derramou, foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Pentecoste, poder de Deus, tem coisa para se ver e coisa para se ouvir. Não é uma experiência vaga, uma experiência subjetiva. É algo objetivo. Deus, de forma concreta, mostrou o seu poder. As nações que estavam em Jerusalém, naquela festa de Pentecostes, elas puderam ouvir cada um falar em sua própria língua nativa. O poder de Deus se manifestando tornou visível a glória, a unção e a graça de Deus. E tudo redundou em glória para Cristo. As nações viram o poder de Deus se manifestando e os irmãos dentro do cenáculo glorificando. As línguas ali, para os que falaram, era desconhecida. Para os que ouviam, eles puderam conhecer cada um no seu idioma local. O poder de Deus se manifestou de forma física, tornando real para aqueles que receberam o poder de Deus. É real, é notório o que aconteceu naquele dia. A glória de Deus se manifestou. Assim como no dia em que Salomão, em 2 Crônicas 7, orou para que o Senhor nosso Deus consagrasse o templo que a ele tinha acabado de edificar para a glória de Deus, e a glória de Deus tomou conta daquele lugar de maneira que nem mesmo os sumos sacerdotes e os sacerdotes conseguiram ficar de pé para ministrar. Assim a glória de Deus tomou conta, mas diferentemente de Salomão, levou os seus ministros, testemunhas, crentes, simples, mas com o coração cheio do Espírito, a testemunhar aos quatro cantos o poder de Deus. E isso é muito maravilhoso. Dentro deste ensinamento nós vemos aqui a evidência, porque uma das evidências claras em que as nações viram foram falar em línguas. Eles puderam perceber isso. Tornou-se muito bem evidente o falar em línguas ali. Estranha para os que falavam, porém bem conhecida para aqueles que ouviram. E nós vemos aqui que o derramamento do Espírito Santo é acompanhado da sua, eu diria, de uma das suas maiores evidências, que é o falar em línguas estranhas. Isso é como evidência inicial. Então nós louvamos a Deus, por aquilo que Deus faz. As experiências que vão se suceder após o Pentecoste também confirmam essa evidência, de falar em línguas e de profetizar. Tanto em Atos 10, na casa de Cornélio, como em Atos 19, sobre a experiência de Paulo com aqueles que receberam o batismo de João, também vão se confirmar. Que o nosso Deus continue colocando no coração dos fiéis o firme propósito e desejo de buscar o Espírito Santo de Deus e por ele ser revestido do seu poder para levar o Evangelho aos quatro cantos. Nós vemos em Atos 2, nós estamos já agora no segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Nós vemos em Atos 2 exatamente isso. Vemos o Senhor capacitando 120 irmãos
Irmãos que estavam ali fazendo a obra de Deus, orando, buscando a presença de Deus e sendo totalmente revestidos pelo Espírito Santo do Senhor. Meus amados, eram 120 homens e mulheres de Deus que estavam ali testemunhando, né, do poder do Espírito. A estes, o Espírito de Deus alcançou e encheu eles, habilitou eles de uma glória, de um poder, de uma unção. Foi maravilhoso vermos aqueles 120 falando em línguas, profetizando. Foi maravilhoso ver a glória de Deus se derramando no cenáculo, onde todos, sem exceção, que estavam buscando, foram capacitados. Uma experiência sobrenatural, fora do comum, estava acontecendo ali. E tudo para quê? Para que as testemunhas do Senhor pudessem falar do seu poder, com veemência, com autoridade. Deus nos capacita para a obra missionária e deseja que todos nós, uma vez capacitados, a façamos. Ali não estavam somente Pedro como coluna da igreja. A Bíblia fala que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Em outras palavras, o Senhor está querendo nos dizer que esses homens eram homens de grande liderança e autoridade. Mas não foram somente esses que foram capacitados, como Paulo, mais tarde também, vai ser capacitado para pregar a palavra, para levar o Evangelho de Cristo às nações. Mas ali em Atos 2, muita gente simples, essa gente simples que foi capacitada pelo Espírito aparece em Atos 11. Lá você vai ver que esses simples homens que foram revestidos do poder de Deus ali, eles levam a palavra, eles são as primeiras pessoas a levarem o Evangelho aos gregos, irmãos, lá em Atos 11. É interessante, né, a gente perceber, eu até peço que você faça a leitura do finalzinho do livro, do capítulo 11, esses irmãos ali levando para os cretenses, né, para os gregos, pregando para os judeus, falando o amor de Deus para todo mundo, porque até então era uma visão em que se tinha apenas de mensagem da testemunha do Senhor para os judeus, mas esses irmãos aqui simples, que foram revestidos e capacitados, esses irmãos aqui, eles levaram a palavra para todo mundo. A lição fala aqui do Ananias também, que era uma testemunha anônima, né, do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se apresenta para ele e diz assim: vai até a rua chamada direita, no capítulo 9, na casa de um homem chamado Judas, né? Pergunta pelo homem chamado Saulo de Tarso, eis que ele está orando. Até então ninguém sabia sobre esse discípulo, um anônimo, uma pessoa simples, comum, mas que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele entregou uma mensagem profética para Paulo, vinda da parte do Senhor. É muito lindo e maravilhoso como Deus espera que todos nós, porque tem muita gente que está esperando do seu líder, do seu pastor, do seu evangelista, do seu obreiro, e a igreja do Senhor, nos despertemos, porque são todos nós. O Espírito desceu sobre toda a carne, filhos e filhas, jovens, anciãos. Oh meu Deus, que maravilha é a gente poder desfrutar dessa bênção que é o revestimento do alto, que é o poder do seu Espírito para nós, para sermos testemunhas fiéis do Senhor. Pessoas simples. O Evangelho cresceu com pessoas simples. É muito maravilhoso nós vermos isso, a glória de Deus se manifestando. Busque o Senhor, seja revestido do Espírito. Os campos estão verdes para a ceifa, irmãos. Olha os campos aqui atrás de mim. Os campos estão brancos para a ceifa. Brancos, né? Brancos. Estão prontos para serem colhidos. Almas, vidas serem regeneradas. Mas Paulo disse a Romanos, capítulo de número 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Hoje nós estamos aqui numa missão com o pastor Jacó Coelho, primeiro tesoureiro. Estamos sendo enviados pelo nosso pastor presidente para a consolidação dos campos missionários dessa região. Que Deus possa, nessa manhã, despertar a muito mais de nós para que façamos a obra de Deus. Diante de tão nobre missão, passamos a testemunhar um pouquinho
Eu estou aqui no Rio Amazonas, como eu falei para os irmãos em missão. Quero testemunhar um pouquinho sobre a pessoa indispensável dessa missão. O querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor enviou para estar conosco todos os dias. É quem gerencia, administra, comanda, envia, conduz, supre, capacita, reveste, enche. Eu já falei, sem ele é impossível fazer a obra missionária. Mas eu quero louvar a Deus pela pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor. A participação dele é indispensável. Não podemos fazer nada sem ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja, como falou a nossa verdade prática. E sem ele não podemos fazer absolutamente nada. É muito importante, nós vimos no relato do capítulo 13 da nossa leitura, que o Espírito Santo estava na igreja de Antioquia, levantando homens para o envio missionário. O Espírito Santo é quem sabe o momento exato de se fazer a missão. É muito importante nós entendermos que o Espírito Santo é quem gera esse poder na igreja. Como fonte geradora de poder, ele gera dentro de nós esse desejo missionário. Há quantas almas nas ribeirinhas, há quantas vidas nos campos necessitando de uma palavra. Mas ele sabe a quem, quando e como fazemos isso. Ele levantou Paulo e Barnabé para a primeira empreitada missionária. Capítulo 13, eles descem para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Mas no capítulo 13, todo o capítulo mostra a ação direta do Espírito. E como comandante supremo da obra missionária da Igreja de Cristo na Terra, ele vai nos conduzindo como ele quer. Meus amados, não é o que queremos fazer. Não basta termos o desejo contido no coração e a vontade e o querer de fazer uma obra missionária. Sem ele, toda obra que iremos fazer para Deus, por mais boa intenção que tenhamos, ela não irá a cabo. Ela pode ser frustrada. Mas com o Espírito Santo não há, escute, não há dificuldade de frustrar a obra. Com o Espírito Santo, nós não temos como perder na jornada. Porque até as nossas perdas se tornam engano e lucro. Querido, o Espírito Santo comandou a igreja. A minha alma chora. Porque nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos conduzir, querido. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus assumir o controle. Às vezes, sermos afoitos só trará prejuízo para nós. Nós temos que estar na dependência do Espírito, querido. Nós temos que viver a dependência. É Ele que nos ensina, é Ele que nos consola, é Ele que nos guia. Quando Paulo empreende a sua segunda viagem, a partir do capítulo 16 de Atos, após o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, a Bíblia diz que ele saiu com Silas. Mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu ele ir para a Ásia. Como não permitiu ele ir para a Ásia, ele foi para a Mísia e intentava ele ir a Bitínia. E o Espírito Santo não lhe permitiu. Nós precisamos voltar a ser comandado por ele. Nós precisamos voltar a ser conduzido por eles, igreja. O Espírito Santo é quem sabe aonde, quando e como devemos fazer a obra. Não era porque os irmãos de Mísia, de Bitínia ou da Ásia não tinham importância, não. Havia uma urgência. E só ele, como administrador supremo, sabe aonde está a maior urgência. Havia uma urgência em Filipos, na Europa, a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos, foi o clamor do Espírito no ouvido de Paulo. Entendendo ele que o Espírito Santo lhe chamava para aquela região, atravessou a Macedônia. Que obra tremenda foi feita naquele lugar, Igreja do Senhor. Que obra tremenda foi feita naquela região.
É maravilhoso quando os crentes obedecem à voz do Espírito. É maravilhoso quando os cristãos atendem a chamada do Espírito. Ele é quem nos levará ao progresso, ao sucesso. Ele é quem nos levará à vitória, aos triunfos. Sem Ele sofreremos muitas derrotas, mas com Ele a vitória é certa. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Igreja do Senhor, deixa o Espírito Santo conduzir. Precisamos, nos dias odiernos, que cada crente busque mais os dons de Deus. Perceba que na igreja de Antioquia havia doutores e profetas. Isso é uma referência clara de que o Espírito Santo estava no comando e usando os dons para conduzir a igreja na direção da vitória, das almas preciosas. Na lição tem uma parte importante, não somente enviar por enviar, mas quem enviar, quando enviar, como enviar. Quem fala do preparo? Precisamos enviar. As almas estão perecendo. Os irmãos precisam ser fortalecidos. Mas quem? A resposta é simples. Os capacitados pelo Espírito. Os preparados pelo Espírito. Se mandarmos alguém despreparado, que não sabe suportar o ardor da jornada, que reclama de tudo e de todos, não funcionará, seremos frustrados na nossa obra. Mas para ser preparado, é necessário que cada crente tenha essa consciência de estudar, de aprender, de depender de Deus, de ouvir a sua liderança, de obedecer. É fundamental que quem vai ser enviado esteja pronto para toda boa obra. Pronto para toda boa obra. Deus conta com homens prontos, que estejam na prontidão, que estejam no muro, tapando a brecha. Deus conta com servos de Deus leais, que façam a obra de Deus com alegria, que não reclamem da jornada, que não murmurem do percurso. Deus conta com homens de Deus que façam a obra do Senhor. Quando nós ouvimos aqui o comentarista falar quem, quando fala de tempo, querido, Deus sabe o melhor momento, a melhor hora para fazer a obra. Não pensemos nós que a nossa experiência, que muitas das vezes nos trai, que a gente sabe de tudo. Não. Deixemos a hora certa com Deus. Ele sabe a hora. Lembro-me que ele falou para os afoitos discípulos: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A vossa preocupação tem que estar em estar preparado, capacitado, revestido, pronto para o combate, para a peleja, para a batalha. Jesus ensinou isso em Atos 1. Então nos compete o tempo. Deixe que o tempo Deus faz. Quando eu saio para as missões, eu não me preocupo quando eu vou voltar. Eu me preocupo o que Deus quer que eu faça. E isso deve ser preocupação de todo servo de Deus. É muito importante, porque o tempo é Ele que comanda. Deixemos isso com o nosso Espírito, com o nosso Espírito Santo, que eu quero dizer, não com o meu ou o seu, com o nosso querido Espírito Santo. Deixemos isso com Ele. Ele sabe a hora certa de entrarmos e sairmos. Ele sabe. Quando o comentarista fala de como, olha, amados, esse aqui é um ponto fundamental, importante, crucial. Como? De que maneira? Vamos mandar assim? Não, como toda missão tem seu custo, tem o seu gasto, tem as suas lutas, tem as suas despesas e dificuldades. É necessário a igreja entender que temos que ter suporte. Fazemos missões não só no campo, em loco como eu estou aqui, mas fazemos missões orando. Precisamos de uma cobertura de oração, Igreja do Senhor. É dessa forma que vamos fazer a obra e ela terá êxito. Não pense você que está aí do outro lado, me ouvindo, me vendo, que você não é importante. Não. A sua oração,
A sua oração é imprescindível para que o sucesso desta obra seja latente. Ore, não somente ore, mas cada oferta de amor que você levanta para a obra missionária é algo imprescindível. Cada oferta, ou como eu glorifico a Deus por cada irmão, que na sua alegria oferta para as missões. É maravilhoso. Que nós possamos ter no nosso coração esse desejo missionário de fazer as missões. O Espírito Santo conta comigo e com você para orar pela obra missionária. O Espírito Santo conta comigo e com você para fazermos o ID do Senhor. O Espírito Santo conta para levarmos a palavra de Deus ao vasto mundo sem Deus, de homens e mulheres que estejam na retaguarda, orando, contribuindo, ofertando, dizimando, abençoando. Seja qual palavra você queira dar para isso. Suprindo. Seja qual palavra você queira dar. Mas não deixe de fazer. As missões é algo que está no coração de Deus. Já dizia o escritor. E está mesmo. E está mesmo. Alguém já disse que Deus tinha um único filho e fez dele missionário. Concordo. Mas ele tem muitos filhos adotivos que quer fazer deles, cada um grande missionário em potencial. Que você esteja disposto a cumprir o ID do Senhor, na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu tudo. Como eu falei, ele é o administrador supremo. Debaixo das suas ordens, não há missão frustrada. Debaixo do seu comando, não há derrota. O Espírito de Deus nos leva às vitórias. Há uma palavra no livro de Isaías, quando Deus usou ele para falar de um homem que ainda nem nascido era, chamado Ciro. Ele disse: Ciro é o meu pastor, é o meu ungido. E ele dirá a Jerusalém: funda-te, e ao templo: ergue-te. E disse Deus: sabe por que isso vai acontecer? Com um homem que nem me conhece? Eu conheço ele, conheço o seu nome e seu sobrenome, mas ele não me conhece. Mas sabe por que vai acontecer isso? Porque eu irei adiante dele. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro e entregarei na mão dele os tesouros encobertos da escuridão. Sabe por que a igreja tem sucesso, vitória e triunfo? Porque Deus está na frente, o Espírito de Deus está no comando, está na direção, está diante de nós. Sabe as pedras preciosas e encobertas pela escuridão? Para nós, a igreja, são as almas preciosas que estão neste mundo de trevas, encoberto pelas trevas, mas que são preciosas e valiosíssimas para o nosso Deus. E Deus tem nos enviado para isso. E Ele está diante de nós. Sem o Espírito Santo de Deus na frente da obra, não há como termos sucesso na nossa empreitada, mas com o Espírito Santo de Deus, aí tudo fica diferente. Com Ele na frente, endireitando o nosso caminho, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro. Aleluia! A vitória é certa, igreja. Por isso que almas estão sendo ganhas nas nossas missões, vidas estão sendo consoladas, trabalhos edificados e consolidados, e o nome de Deus sendo exaltado. Que Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria poder estar nesse trimestre onde nós falamos sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, né? Nós falamos um pouquinho sobre o corpo de Cristo, tratando dessa matéria teológica chamada eclesiologia. Falamos um pouquinho sobre o corpo de Cristo, sua origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Uma bênção. Falamos na primeira lição sobre a origem da igreja, na segunda lição sobre a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja na terceira lição. Falamos na quarta lição a igreja e o reino de Deus. Na quinta lição tratamos da missão da igreja, que é o que nós estamos hoje aqui falando dessa missão, mas tratando sobre a pessoa do Espírito no comando, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo, a primeira ordenança, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação, que foi a lição passada, e hoje terminamos e concluímos esse trimestre com o poder de Deus na missão da igreja. O comentarista dela foi o José Gonçalves,
E nossa gratidão a Deus, a todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a quem eu mando o meu abraço, né? Para todos os superintendentes, pastores, cooperadores, obreiros em geral, Igreja do Senhor, para todos os nossos companheiros, né? Que Deus possa abençoar você, a sua família, e possa levantar obreiros conduzidos pelo Espírito Santo. Deixe, Igreja do Senhor, o Espírito de Deus guiar. Deixe o Espírito de Deus conduzir. Deixe o Senhor fazer a obra, porque grande é a obra. Eu concluo dizendo para todos nós, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Nos ajude, ore, nos ajude contribuindo, nos ajude apoiando as missões, a salvação das almas, a libertação. Ore e não pare de orar. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço de coração, primeiramente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradeço ao meu companheiro, o pastor Jacó, que está comigo nessa viagem, né? Agradeço de coração a todos os irmãos que têm orado por nós, a igreja em Macapá, que tem orado por nós. Que Deus abençoe a todos os nossos amados e queridos irmãos, os campos, os missionários, os trabalhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Estou aqui direto da embarcação, né? Direto da embarcação para todos os irmãos. Estou aqui no Rio Amazonas. Olha que bonito, igreja. Rio Amazonas, aqui próximo de Almeirim. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo trimestre. A gente vai se ver em nome de Jesus. Nosso próximo trimestre vai ser uma bênção. Vocês se preparando para subir na sazeira. Olha aí. Olha aí, isso aqui no garimpo do Lourenço. Esse é o pastor presidente daqui do campo, pastor Sidney. Lá vai ele. Caiu o facão. Ah, agora eu achei. Caiu o facão. Caiu o facão, caiu o boné. Caiu o facão. Vai ter que subir, é? Vou ver se ele vai arrancar no braço lá. Rapaz, ele vai arrancar no braço. Arrancou no braço. Arrancou no braço, meu irmão. O homem não precisa de facão. Rapaz, esse camarada é terrível, hein? Seu chapéu tá bem aí. Meu Seu chapéu. Deus eterno. Ó. Rapaz, o seu arranca é no braço mesmo, é? Foi um jeito. Seu chapéu ficou preso lá em Meu Não podia Deus descer do só céu. sem nada, né? Jesus amado. É, meu irmão. Isso aqui é o garimpo do Lourenço. Olha o homem aqui, ó. E porque tá liso, hein? Tá liso. Choveu um pouquinho. Meu Deus eterno. Ó. É benção. Está o pastor Benedito, o pastor José, está o pastor Jacó. E a gente deu conta de chegar aqui no aeroporto, né? Pensávamos que era problema de bateria. Tivemos a bateria, testamos uma outra, mas não é. Provavelmente deve ser uma coisa errada. Estão indo para Faro. Estão indo lá. Aqui o Albeiro. Pastor ali. Saqueu. Boa viagem. Aqui no porto próximo à cidade de Almeirim. Nós vamos desembarcar.
Estamos na nossa viagem missionária com o pastor Jacob. E estamos baixando, né? Da vida de Baixada até a cidade de Terra Santa. Passamos pela cidade de Juruti, passamos pela cidade de Óbidos, passamos pela cidade de Oriximiná, passamos por Santarém, estamos por Pé de Paz e agora estamos aqui. Agora estamos já passando a Merim, começamos com o pastor Vicente e estamos seguindo viagem para a glória de Deus, para a glória do Senhor. É muito importante dentro da obra missionária, cada crente, cada servo de Deus, não somente está capacitado pelo Espírito Santo, que é o principal, capacitação, a principal instrução, direção de Deus, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas também cada irmão, cada obreiro tem a disponibilidade de servir a Deus com alegria. Dificuldade a gente sempre enfrenta pelos caminhos, mas nós temos que estar sempre pronto, preparado pelo Espírito para que a gente possa executar a tarefa de adorar e servir a Deus e poder levar uma palavra de conforto e de consolo para os nossos irmãos e fazer o trabalho que estamos fazendo agora de consolidação, né, das igrejas pela qual nós passamos ali pela cidade de Terra Santa, começando já desde Faro, lá no pastor Joel, passamos pela cidade também de Terra Santa, onde está o pastor Zaqueu. Também visitamos ali o campo de Oriximiná, onde está o pastor Leonilson. Visitamos também o pastor Juruti e o pastor José. E também passamos por Óbidos e Santarém, onde está o pastor Adeias Baixo, Óbidos e o pastor Rosinaldo. Então que Deus possa abençoar ricamente, continue orando pela obra missionária, pelo trabalho do Senhor. E esse é o trabalho. Essa é a nossa missão. E para nós sempre é uma alegria poder fazer a obra de Deus e levar o Evangelho de Cristo às vidas, às almas. E também consolidar o trabalho do Senhor, que isso é muito importante para o crescimento da obra de Deus.